Começando mais uma mensagem agora. Fica com a gente até o final. 17. E assentado como você está, nós vamos ler alguns versículos. Nós iniciamos a primeira ministração sobre esse tema, os versículos 1, 2 e 3. Hoje nós vamos reler, ou melhor, vamos recomeçar a partir do versículo 3 e vamos até o 15. Mas ainda nós teremos uma parte 3, essa é a segunda parte. Mas se você não assistiu, você não esteve presente aqui na parte 1, não tem problema, você vai compreender da mesma forma. A ministração da parte 1 já está no nosso canal do YouTube, você pode assistir lá, que tem pelo tema a implantação do reino de Deus, levantai Jesus, a cruz que atrai as multidões, a cruz que atrai os povos. Aleluia. Na aula anterior, eu fiz aqui um pequeno parágrafo de resumo, para que você possa compreender o que nós falamos da última vez. Na aula anterior, nós falamos que o reino de Deus, ele começa na cruz. Quando Jesus disse que seria levantado na terra, ele estava falando da cruz que passou a ser o ponto de atração de todos os povos. Vimos também que em João 17, Jesus ora ao Pai e deixa claro que o reino continuará sendo implantado por meio dos seus discípulos. E isso inclui a mim e a você, que é a igreja do Senhor, nos dias de hoje. E aí a gente recomeça relembrando um texto base, que é essa questão de quando Jesus ele é levantado, ele atrai para si as multidões. Você volta só um pouquinho no livro de João, no capítulo 12, versículo 32. João 12, 32, que diz: E eu, Jesus, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Nós meditamos essa palavra e vimos algumas formas, alguns pontos de como nós precisamos, como igreja, implantar o reino do Senhor aqui na terra e levantar o nome do Senhor Jesus aqui na terra, levantando a sua cruz, que hoje ela está vazia, porque nós sabemos que ele morreu por nós, mas ele ressuscitou. Então a cruz ela já não tem mais nenhum corpo, porque Jesus ele está vivo e ele está no nosso meio e voltará. Nós temos essa certeza que ele voltará para buscar a sua igreja, voltará para buscar a mim e a você. Mas essa cruz, esse pensamento e essa história verídica que dividiu a história em antes e depois de Cristo, ela se perpétua até os dias de hoje. A morte e ressurreição de Jesus trouxe vida e salvação para todos que estão na terra, até os dias de hoje e até a consumação dos séculos e até quando ele voltar. Essa história, a sua cruz, a sua morte na cruz, o seu corpo ali estendido no madeiro, trouxe redenção e salvação e libertação para mim e para você. E por isso, naquela época, desde aquele momento que ele estava no Monte Calvário, onde muitos estavam ali, zombando, falando mal, dizendo que ele não era o Messias, que ele se dizia ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A gente vê algumas menções na Bíblia daquilo que falaram e fizeram com Jesus. Imagine aquilo que não pôde ser escrito. As outras pessoas e as multidões e os outros, aqueles que estavam na frente da cruz, que viram mais de perto aquele evento, aquele acontecimento, aqueles que estavam mais de longe, e os pensamentos, aqueles que não verbalizavam, mas que pensavam, tá vendo aí? Por-se dizer o Rei dos Reis, olha aí o seu final, olha aí a sua morte, uma morte de cruz. E é assim, quando Jesus disse ele está consumado, começou uma transformação, uma revolução em 3 dias.
onde nós vimos esse contexto que está lá nos evangelhos, falando que ele foi ao inferno, tomou as mãos do diabo, e no terceiro dia ele ressuscitou. E toda essa parte a gente não vai mencionar porque você conhece, que é a história da morte e até a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo. Toda essa parte nós já conhecemos. Mas a partir dali começou um mover de transformação, ainda com a cruz que estava vazia, com o seu corpo que ainda estava no sepulcro. Os comentários, aquilo que aconteceu nesse intervalo de tempo, até ele aparecer novamente para os seus e proclamar a sua ressurreição, e subir aos céus e mandar o Espírito Santo descer e ficar conosco, fazendo a obra do Espírito através de nós e em nós, até os dias de hoje, tudo por causa de um movimento, de um mover da sua cruz que foi levantada. E atraiu para si as multidões e atrai para cada um de nós e para aqueles que precisam conhecer ao Senhor até os dias de hoje. Esse mover de morte e de ressurreição de Jesus. Por isso está escrito em João, e ele mesmo disse que quando ele for levantado da terra, quando a cruz fosse levantada, ele atrairia para si todos os povos, atrairia as pessoas, a atenção das pessoas. Mas isso ficou para nós, como igreja do Senhor, de que forma atrair, trazer Jesus para essa humanidade que não consegue mais ver Jesus em carne e osso. Mas ele habita entre nós e está em nós, e nós somos esses pequenos cristos aqui na terra. Por isso nós somos chamados de cristãos, que pregam o cristianismo e fazemos parte de uma igreja que prega a palavra de Deus. Então nós somos pequenos cristos, pequenas partículas do corpo de Cristo, que foi despedaçado aqui na terra para lavar-nos dos pecados e da injustiça e da iniquidade que praticávamos anteriormente até os dias de hoje. E esse corpo está vivo fora da cruz, através de mim e de você, que é o corpo de Cristo aqui na terra. E a gente vê esse contexto nas cartas, no livro de Coríntios, onde vai falar que nós, igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo. E quem é o cabeça? Jesus. Nós continuamos e devemos levantar essa cruz vazia e mencionar em toda a terra, proclamando o reino do Senhor, que ele morreu por nós, mas ele ressuscitou, e que nesse intervalo de tempo entre a morte daquele que precisa morrer para o mundo, até ressuscitar e viver para Deus, a sua ressurreição, até esperar a volta de morar com o Senhor eternamente, existe uma transformação de vida, que é o que eu e você estamos vivendo até os dias de hoje. Buscando a cada dia viver em santidade, buscando ter paz uns com os outros, buscando se alimentar da palavra, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, vindo regularmente aos cultos, porque é importante congregar, e isso está escrito na palavra de Deus. É importante que eu e você possamos estar em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É o segredo que nós vivemos nos dias de hoje, nesse intervalo de morte e ressurreição, e nós estamos inseridos bem no meio, com essa cruz vazia, porque o corpo hoje somos nós, e Jesus, ele continua sendo o cabeça. Então, quando nós saímos da nossa estrutura física e liberamos a palavra profética do Senhor, nós somos o corpo de Cristo ambulante aqui na terra. Então, onde nós andamos, por onde nós passamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós anunciamos, é o corpo de Cristo sendo levantado aqui na terra.
É a igreja do Senhor que se levanta aqui na terra para proclamar a libertação e a liberdade aos cativos, pôr em liberdade aqueles que estão presos. A cruz está vazia, mas o corpo, ele está vivo. O corpo físico hoje de Cristo sou eu e você. Ele continuará sendo o cabeça, governando a sua igreja. E nós levantamos essa cruz vazia e proclamamos que nós somos a igreja, os embaixadores de Cristo aqui na terra. Vós sois a geração eleita para proclamar e anunciar as obras do Senhor. Que segredo poderoso, que segredo profético para as nossas vidas, para nós entendermos de que na história daquilo que foi contado na Bíblia, nos relatos históricos, houve esse mover, mas espiritualmente contextualizando nos dias de hoje, essa história ela se repete, porque a igreja ela está viva. Nós não estamos pregados numa cruz. Nós não estamos pregados no madeiro, porque Jesus ele já morreu por nós. E ele disse, vá e dê frutos e frutos que permaneçam, e vocês farão obras maiores e obras maiores do que eu já fiz. Está escrito ou não está escrito isso? Está escrito. Então nós recebemos essa palavra de implantação do reino de Deus aqui na terra com toda a ousadia e a autoridade. E eu e você sairemos daqui hoje com essa visão de que nós não somos qualquer um aqui na terra. Você não é sozinho e você não é qualquer um. Você é corpo de Cristo. E qual é a parte do corpo de Cristo que você é? A mim não interessa. O importante é que Deus nos chamou de corpo. Ele não começou a mencionar parte por parte, ou a parte mais importante, ou a menos importante, ou aquela que se faltar, não vai fazer falta. Ele disse que nós somos o corpo. Então, se nós somos o corpo, todas as partes, elas são importantes. Então, você precisa ter essa consciência de quando você sai daqui, o que você faz na sua casa, o que você faz no seu trabalho, o que você fala lá fora, Deus está vendo a mim e a você como corpo. E Ele continua sendo o cabeça, ou precisava ser o cabeça. Então, o nosso comportamento e a nossa fala e a nossa conduta, ela precisa bater de frente com aquilo que está sendo pregado lá fora. Reino, guerras de reino contra reino, nação contra nação. Às vezes você pensa e lê essa parte do versículo e pensa que é só, é o Japão contra a Coreia, é os Estados Unidos contra não sei o que, coisas de outros continentes. Mas se levantará nação contra nação. A nação que serve ao Senhor e a nação que não serve ao Senhor. E eu e você precisamos estar de pé, inseridos nesse contexto de uma nação que serve ao Senhor e que tem um guerreiro à nossa frente, que é o Senhor Jesus, que vence todas as batalhas contra o reino, contra a nação das trevas, que tem crescido e tem se multiplicado. Hoje já existem igrejas que servem a esse outro reino. Já existem pessoas que estão nas plataformas digitais fazendo lives, trazendo aquilo que antes era um tabu no mundo como algo comum nos dias de hoje. Templos dessa outra nação, desse outro rei, desse outro príncipe, têm se levantado aqui na terra e estabelecido também os seus conceitos e os seus valores. E você olha para essas pessoas, você nunca vai imaginar que essas pessoas fazem parte desse outro reino, que é contra o reino dos céus. E o papo, o diálogo, a fala, ela é muito boa e agradável e convidativa. Por isso que, no final dos tempos, Jesus disse que até em anjos de luz,
essas pessoas poderiam se transformar e estarem inseridos nas igrejas para enganar os próprios escolhidos. Quem é escolhido aqui? Eita, socorro Deus. Todo mundo é escolhido, então você precisa estar vigiando e sabendo em qual reino você está. Qual reino você está servindo? Em qual reino você está inserido? A sua conduta, a sua fala e os seus pensamentos dizem a que reino você serve. E quem é o seu Deus de fato? Ele viria transvestido como anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. E eles estão por aí. Estão nas plataformas digitais, estão no YouTube, estão fazendo muitos eventos, estão fazendo várias coisas, estão nas pequenas igrejas, estão nas grandes igrejas, estão nos mais diversos locais, atraindo para si também as multidões. Mas aquele que é e discerne, e que é do Espírito, ele discerne as coisas espiritualmente. Aquele que é da carne, ele vai discernir carnalmente. Então, facilmente ele vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Ah, para mim aqui já não está mais bom, já não está mais tão legal, a igreja já não está cheia, eu preciso de gente, eu preciso de igreja lotada, eu preciso de luzes, eu preciso de um som, eu preciso de uma estrutura. Você não está inserido num contexto do reino dos céus, porque você está buscando as coisas da terra, as coisas que são deste mundo. Todas essas coisas são maravilhosas nos templos, nas igrejas, mas isso nunca vai atrair os olhos do Senhor. Seja sem nenhuma luz, sem nenhuma LED, ou com luz ou com LED, que eu acho incrível, também acho maravilhoso, mas o que Deus está olhando é aquilo que Ele já diz na sua palavra em João, que Ele vai estar por toda a terra, buscando aqueles que adorem a Ele em espírito e em verdade. Com luz ou sem luz, com LED ou sem LED, com igreja de parede preta ou de parede branca, seja lá o que for, os olhos do Senhor estão sobre a terra procurando aqueles que adorem ao Pai em espírito e em verdade, e que adorem a Ele de consciência e de coração limpo e de coração puro, independente de toda e qualquer circunstância. E eles fazem parte do reino dos céus, que estão por toda a terra. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E como as ondas, as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da sua igreja. Toda a terra será cheia da sua glória. Está escrito no livro de Salmos. E nós que levantamos o nome de Jesus é que fazemos parte desse grande mar. Olha só a frase dessa música. Como as águas cobrem o mar, enche a terra com o som da igreja. Toda vez que você proclama a palavra de Deus, toda vez que você enche o seu pulmão, que você faz um esforço, e mesmo sem vontade, mas com toda a sua força e entendimento, como fez o rei Davi, o Senhor contempla a sua palavra, a sua adoração e o seu coração quebrantado e contrito, porque o Senhor não desprezará. Esse é o segredo da igreja que implanta o reino aqui na terra. Esse é o primeiro ponto de que você precisa não esquecer e anotar, de que você hoje, em 2026, eu e você precisamos ter essa consciência de que nós somos o corpo vivo de Jesus Cristo aqui na terra. A cruz está vazia,
mas nós, o corpo, estamos vivos. Aleluia! Vai voar, deixa eu botar aqui. Agora você vai ler: a cruz atrai o reino que se expande. A missão continua através da igreja. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se nós, como igreja do Senhor, implantando o reino dos céus aqui na terra, Jesus está dizendo na sua oração sacerdotal, no versículo 3, e a vida eterna é esta. 2 pontos. Todo mundo tem 2 pontos aí? E a vida eterna é esta? Tem 2 pontos? Se 2 pontos significa que vai existir uma condição para algo acontecer. Eu não vou explicar gramaticalmente, mas a gente entendeu que quando a gente estudava, quando a gente queria denominar alguma coisa, especificar algo que iria acontecer, a gente botava lá 2 pontos. Então está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Vamos ficar por essa parte. Conhecer só o Senhor, proclamar só o Senhor, adorar só o Senhor. Está escrito, para que você possa pregar para si e retirar dos nossos corações, das nossas mentes, outros deuses, outras coisas que ofusquem a presença de Deus, que ocupem o espaço e o tempo de Deus nas nossas vidas, porque tudo aquilo que rouba o nosso tempo de estar com Deus, seja na nossa casa, seja na nossa igreja, na nossa comunidade, tudo aquilo que rouba o tempo, e a gente opta por isso, isso acaba se tornando um ídolo se a gente continuar praticando isso semanalmente e diariamente, em qualquer esfera, e aquilo ocupa mais espaço na nossa vida do que buscar a presença de Deus. Isso acaba secularizando a nossa mente. Nós precisamos vigiar e orar para que nós precisamos mudar a nossa rotina e o nosso tempo, a começar em mim. O que tem roubado o meu tempo mais? De estar na presença do Senhor. Semana passada eu estava ouvindo um podcast do Tisescope. E é algo que o pastor Douglas Gonçalves falou bem interessante. Nós ficamos naquela questão da leitura da Bíblia que ele falou, que ele deu o exemplo. A gente fica, mas nós precisamos pelo menos ler um capítulo da Bíblia por dia, ou um versículo. E a gente sabe que às vezes quando nós vamos fazer isso, é com bastante dificuldade. Porque nós precisamos separar esse tempo para meditar e para, de fato, se debruçar nas Escrituras e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. E a gente percebe que existe um peso, uma agonia, uma coisa que tenta nos atrapalhar e nos tirar a atenção e nos desvirtuar daquele propósito por causa de um versículo, por causa de um capítulo. Mas ele continuou o exemplo. Mas quando nós vamos assistir um programa, fazer uma programação em família, ou nós vamos assistir uma série, um capítulo de série, a série é tão maravilhosa e tão gostosa que a gente não consegue assistir somente um capítulo. Nós ficamos ansiosos para assistir o capítulo seguinte, e o capítulo seguinte, e o capítulo seguinte, e a gente se orgulha em dizer nas rodas de conversas que nós maratonamos aquela série, ou aquele filme longo, ou outras situações que roubam o nosso tempo. Mas a gente não fala que maratonou a Bíblia, que maratonou um livro, que a gente leu mais de um capítulo que era proposto para aquele dia. A gente não se agrada, a gente não se alegra. É uma dificuldade para a gente orar. Gente, eu estou falando por mim, tá bom? Não sei se acontece com vocês. É uma dificuldade para parar, para orar,
para ler a Bíblia, para criar algo para Deus, fazer algo para Deus, você sente, parece que você não consegue se concentrar e é com dificuldade, até você se voltar para Deus, já se passou ali um tempinho, e muitas das vezes acontece que a gente nem lê com tanta atenção aquele texto que foi proposto, aquele versículo que foi proposto, porque a gente não tem paciência para ler textos longos, a gente não tem paciência para ouvir áudios, a gente não está sem paciência, mas a gente tem paciência para aquilo que agrada a nossa carne, para aquilo que é agradável aos nossos olhos, para aquilo que é agradável aos nossos ouvidos. Enquanto a palavra do Senhor, que nós deveríamos nos dedicar mais, ela torna-se, por menor tempo que a gente se dedique a ela, um peso. Talvez isso aconteça com você, ou esteja acontecendo com você. E é nesse contraponto do exemplo lá do podcast do pastor Douglas que nós precisamos vigiar. Porque se a palavra de Deus, que é o nosso alimento, e a gente tem esse pesar, essa dificuldade toda de parar para ler, de se dedicar, e parar de só se voltar para os devocionais maravilhosos do Spotify, do YouTube Music, do YouTube, tudo lá prontinho, a gente lê, para 3 minutos e fica ali ouvindo no fone, tudo mastigado para a gente, é bom, é maravilhoso, mas e o nosso? O nosso espontâneo com Deus, o nosso tempo com Deus, o Deus desse século, o príncipe das trevas, ele tenta cegar o entendimento das pessoas nesse tempo. E nós precisamos vigiar com tudo aquilo que nós fazemos secularmente. O trabalho é bom, é maravilhoso, mas se isso está roubando o nosso tempo de estar na presença de Deus, eu não estou nem falando de estar na igreja. Eu estou falando da nossa vida diante de Deus. Existe alguma coisa errada. Alguma coisa precisa estar ajustada, porque primeiro a gente pediu para Deus a porta de emprego. Sim ou não? A gente não pede para Deus? Senhor, a gente vem na mesa e bota o nome, bota a carteira de trabalho e faz o ato profético, traz a peça de roupa para fazer de farda e vai na loja, vai não sei aonde, bota os pés e pisa e sacode a poeira e dá a cambalhota, dá a volta, profetiza, ganha emprego, Deus abre a porta, tá bom. Quando Deus emprega, a gente some. A gente não tem tempo mais para nada. É porque é o meu trabalho. É porque eu já não tenho tempo. Domingo, eu só tenho domingo para descansar e não se organiza para estar na presença do Senhor na sua própria casa. Eu não estou falando nem de igreja. E não se organiza para estar com Deus na sua própria casa e estar com o Senhor. E a desculpa que nós vamos dar é: Senhor, foi o trabalho que o Senhor me deste. Igual no Gênesis, Adão reclamando com aquilo que era lindo e maravilhoso, que era Eva, que criou para ele não ficar sozinho. E depois de tudo, aquele paranauê todo no jardim do Éden, ele vira para Deus com a cara de pau e diz: foi a mulher que tu me deste. Não soube administrar a bênção. Então, aquele que faz parte do reino de Deus e precisa levantar o nome de Jesus, precisa ser organizado e priorizar aquilo que precisa ser priorizado na sua vida. No reino dos céus, na sua vida, na sua casa, na sua família, para que o nome do Senhor seja levantado. Há um tempo determinado para todas as... debaixo do céu, lá em cima do céu. Isso está tudo pronto, já tudo lindo e maravilhoso, os anjos lá, cantando, adorando, a fresquinha gostosa lá, a brisa, aquele ar-condicionado no céu celeste, oh glória. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, vai ser uma luta diária, para nós proclamarmos o reino e estarmos inseridos nesse contexto da palavra do Senhor. E isso não vai ser eu que vou fazer e mudar na sua vida. Porque no reino
existe um rei e existem os súditos, aqueles que obedecem às ordens do rei. Tem aqueles que são a favor do rei, inclusive. E também tem aqueles que não são a favor do rei. Na primeira pregação eu citei que tem, o reino tem os cavaleiros, aqueles que vão trair o rei, de repente alguém que está infiltrado ali que ninguém imaginava que iria trair. A gente vê ali nos livros, nos filmes do Rei Arthur, Troia, que eu amo esses filmes antigos, esses filmes épicos, já falei para vocês. Mas sempre vai estar inserido nessa história. Por mais perfeito que seja o reino, nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. E não só vigilando quem está ao nosso redor, mas nos vigiando. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você soube que não sei o que, mas o reino... E você diz, não é que não é verdade, Aí já veio na mente, ficou matutando, não é verdade que ele faz isso, não é verdade que ela faz isso, não é verdade que ele falou isso, não é verdade não sei o quê. Aí já chegou ao coração, e aí já começa a criar aquele ranço, aquela coisa quando vê o rei, ou a rainha, ou aquele que trabalha para o rei, ou para a rainha, já sabe? E aí de repente... o inimigo que tem laços e embaraços para nos enganar. Olha de lá, olha aí. Tem alguém ali que eu acho que está mordendo a nossa isca, está vindo para o reino de cá, mas a gente vai trabalhar com ele lá. A gente daqui e ele lá. E a gente vai transformar ele de trigo para joio. Ele vai fazer de conta que faz, mas ele não faz. Ele vai atrapalhar. E vai estar inserido até que o mestre dele venha e separe a eira e queime, não sei o que. A gente vai trabalhar agora. Quanto mais a gente conseguir arrancar desse reino lá para trazer para cá, ótimo, melhor. Mas eles não precisam vir para cá. Eles podem ficar lá mesmo, como anjos de luz, para, se possível, enganar mais escolhidos, que ouçam mais aquilo que agrade ao seu coração, que agrade mais à sua carne, que agrade mais ao seu entendimento do que aquilo que o rei das Escrituras está pregando e falando para eles o tempo todo. E a gente vê isso nos filmes e outros contextos de alguém que era assim com o rei e traiu o rei. Porque conhecia, sabia das coisas que estavam escritas na Bíblia, na palavra. Então tinha intimidade, conhecia os segredos do rei e traiu. E a gente vai isso basicamente para a morte de Jesus. Quem traiu Jesus? Judas estava onde? Em outro reino? Estava em outra cidade? Estava em outro mundo? Estava em Nárnia? Não. Estava andando com o rei. E traiu Jesus. Então pode ser qualquer um que a gente menos imagine. Então por isso que nós, inseridos nesse contexto, precisamos estar vigilantes o tempo todo. Primeiramente conosco, com a nossa mente e com o nosso coração. Quarta-feira aconteceu algo que eu compartilhei com a pastora e disse, eu preciso lavar meu coração, para não ficar com ranço. E ali durante o culto aqui, ao vivo e a cores na transmissão, o Senhor vai fazendo filtro aí, filho, vai vendo, vai fazendo, passando filtro, não foi assim, não foi aquilo outro. Não vou te contar a situação, mas eu estou te dando um exemplo que acontece comigo, que também fico com ranço e que preciso curar os ranços da minha vida, e é só lavando o nosso coração nas águas do Espírito que a gente vai sendo curado dia após dia. Então, se você tem ranço de alguém, não gosta de ver alguém, não suporta ouvir a voz, não gosta de sentar do lado, na sua casa, na sua família, no trabalho, aqui na igreja, peça, faça como eu faço. Eu preciso
lavar o meu coração todos os dias. Lavar o meu coração todos os dias. Para que eu possa ver o Senhor. Quem verá o Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de... Seu coração está sujo, está com ranço, está com um negocinho. Tem que consertar. Tem que limpar. Não tem jeito. Não tem como a gente arrancar essa parte dos Salmos. Então é tempo de, no reino, nos consertarmos um com os outros. Porque o texto, não sei se vai dar tempo, que a gente já vai encerrar, não vai dar tempo, mas vai falar sobre unidade. Jesus proclamou uma oração linda. Leia essa oração em casa da oração sacerdotal de Jesus. João 17 todo. Ele fez tantas declarações, que eu amei o mundo e que eu amei eles. E eu te peço, Senhor, que o Senhor os guarde, não os tire do mundo, mas livre de todo mal, para que eles entendam que eu sou um contigo e o Senhor é um comigo, que eles também sejam assim, como eu sou contigo, como tudo é meu. Isso está nos primeiros versículos aí do 4 em diante. Tudo é meu, tudo é teu, tudo é nosso. Glorifica o teu nome em mim, glorifica o teu nome neles, para que eles vejam que nós somos um e eles precisam também ser um. O hino que a gente canta até hoje. Ó Deus, nós somos um só em ti, Senhor. Para quê? Para que o mundo veja em nós o seu amor, pois este é o caminho para te adorar, Senhor. Ó Deus, nós somos um só em ti, aleluia, amém. O hino que a gente canta todos os domingos já proclama o que nós devemos ser como reino aqui na terra. O hino nas nossas vidas, que nós selamos todos os domingos. Vida eterna, ela não é apenas futura. Voltando a esse versículo 3. Deixa eu beber água. Leia de novo enquanto eu bebo água. É isso. Que a vida eterna é esta. Então a gente já pode começar a viver uma vida eterna quando nós conhecemos a Deus, que eles conheçam a Ti. A vida eterna é esta: e de pregar por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E parou por aí? Não. E observando e ordenando e observando a tudo aquilo que eu tenho vos ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não existe versículo mais profético, mais real do universo do que esse. Que ele fala que ele escancara o tempo, escancara a missão, o que a gente tem que fazer, a gente tem que batizar, tem que ir e falar do amor de Deus para todo mundo, dessa vida eterna a todo mundo, e ele vai estar conosco até que ele venha, até a consumação dos séculos, até que ele venha. Já tem uma música que a gente canta, até que ele... Como é? Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu vou proclamar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Vai mesmo? Reino de Deus, ele é tomado à força. Não vai cair do céu, não vai estar tudo bonitinho. Você vai ter que se apossar dele e administrar a sua função
no reino com destreza, com sabedoria, com inteligência e da melhor forma possível. Hoje é o dia de você pegar as suas ferramentas do reino e recomeçar a fazer de novo, trabalhar para este reino e para este rei que é o Senhor Jesus. Porque Ele conta comigo e com você para expandir esse reino aqui na terra. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Dá uma pregação aí, ó. Pega aí a senha, pregador do telhado. A estrofe da música, já tem um monte de coisa aí para pregar. Olha, irmãos, a gente vai ficar por aqui, porque já são 10h36. Esse ponto que nós tínhamos, que eu falei no início, nem estava aqui. O Senhor criou esse ponto agora. Eu só entrei agora no versículo 3, que é falando sobre essa vida eterna. Porque o Senhor é assim, cheio de surpresas. E que você não esqueça de que essa é a nossa missão. No próximo domingo nós estaremos aqui numa ação evangelística, onde nós vamos estar vestidos de camisa branca e vamos estar proclamando o reino no nosso bairro, na nossa rua, aqui novamente, onde a Samaria que o Senhor nos deu para pisarmos os nossos pés. Antes de querer ir para os confins da terra, a gente tem que fazer aqui, não é na Barra, não é lá no Pelourinho, isso são outras coisas. Mas nós temos que salvar os de casa. E quem são os de casa? São os de São Gonçalo. Então a gente tem que proclamar o reino aqui, até onde o Senhor tem nos estabelecido como igreja do Senhor. E nós vamos estar praticamente às vésperas do carnaval. Infelizmente, nós vamos ter mais uma vez essa festa na nossa cidade. A gente já gerou, porque a palavra da igreja aqui na terra, ela tem autoridade. Não adianta a gente orar cancelando uma coisa e de repente verbalizar uma outra coisa, porque a palavra ela tem poder ou não tem poder. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Então, se nós plantamos e semeamos que vai haver carnaval, vai ter carnaval. Então vamos fazer essa oração para que o Senhor esteja paralisando as coisas físicas, para que tenha o menor impacto possível e que o Senhor guarde aqueles que estarão no impacto de carnaval trabalhando para Ele nessa festividade. É tempo da igreja se levantar contra o reino da outra nação que não serve ao Senhor. O príncipe você já conhece. O Deus desse século nós já conhecemos. Talvez até já fizemos parte do reino dele. E viemos do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, que é a luz do Senhor Jesus, de onde o Senhor nos arrancou para a sua maravilhosa luz, para sermos sal da terra e luz do mundo. Então eu, como evangelista do Senhor, convoco e clamo a você, igreja, que esteja no próximo domingo aqui pela manhã, priorizando o reino de Deus. Não é nem por minha convocação, mas é por causa dele, por causa do reino dele e por causa do nome dele. Arrume a camisa branca no próximo domingo e venha participar dessa ação evangelística que nós teremos no dia 1º de fevereiro, às vésperas do carnaval. E nós vamos proclamar o reino do Senhor aqui na terra. Esforce-se, programe-se, mude a sua agenda e esteja conosco no próximo domingo, pregando aquilo que o Senhor falou em Mateus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E que o Senhor nos abençoe e na próxima oportunidade, nós ficamos no 3, a gente ia até o 15, e glória a Deus e aleluia, por essa palavra que tem alimento, aí tem revelação para uma próxima oportunidade. E até aqui
Nos ajudou o Senhor. Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe você que está no YouTube também. Amém. Todos nós enfrentamos desafios e momentos difíceis em nossas vidas. Mas lembre-se que Deus está com você. Eu abençoo sua vida hoje. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com mais alguém. Tchau!